Caríssimos amigos e irmãos da Rádio Fraternidade, vamos continuar então lendo o livro Nas Voragens do Pecado, numa narrativa poética e muito bem feita do Espírito Charles através da sensibilidade psíquica de nossa irmã Ivone Alves Pereira. Vamos ler hoje o capítulo 2 da segunda parte do livro Nas Voragens do Pecado. Narra o Espírito Charles. Era o dia de finados e a igreja comemorava-o com toda a pompa do seu cerimonial sugestivo. À noite haveria procissão, porque seria necessário homenagear os mortos e impressionar o povo com o poderio invencível da religião, que se impunha cada vez mais com a força social dos seus representantes. Envergando o precioso uniforme de estudante de teologia, Luiz de Narbonne vagarosamente caminhava ao lado do pálio, empunhando o bastão dourado dos religiosos militares, o senho carregado, o corpo ereto e nobre, a fronte altaneira e vigorosa, pois, na verdade, ainda não obtivera a desejada dispensa já solicitada para o seu almejado casamento. Naquele dia não cantava, como habitualmente se permitia em circunstâncias tais, e tampouco orava, porquanto, desde a primeira vez que se avistara com Otília de Lavigne, deixara de sentir a serenidade propícia para o que entendia por evocação dos céus, dado que as emoções excitantes do coração abrasado o tornava incompatível com o lenificante estado espiritual necessário ao feito. 6 dias havia que não lograva avistar-se com sua querida Otília, e por isso mesmo sentia-se enervado, desorientado. Visitava diariamente o retiro onde se encontrava a jovem, tentando falar-lhe. Mas as ordens da rainha eram formais, e voltava desolado acreditando que sua prometida estaria supliciada sob as asperezas de rude expiação, ao mesmo tempo que se incriminava como causador do chocante fato. E monologava consigo mesmo, como se estivesse falando para sua própria amada. Tem fé em teu cavalheiro de Narbonne, minha princesa. Ele te recompensará por todos os dissabores. E então, que por seu amor está sofrendo, mas quando te tiver em seus braços e puder te chamar esposa, tudo se modificará. Ele não apenas escrevia às vezes, tentando ajudar a sua amada retida naquele serviço de suplício a que se impôs a rainha para nossa querida Ruth Carolina, ou na sua nova personalidade de Otília de Lavigne. Visitara também a rainha, pedir a sua intercessão, mas Catarina, que além de mais era igualmente um tanto teatral e algo romanesca no seu modo, gostava de divertir a própria morbidez, contornando os crimes que praticava contra os seus súditos e servidores, com encenações e pormenores dignos de um consumado comediante. Aliás, essa mulher temida e genial adornava-se com uma arte terrível, difícil de ser praticada, delicada, profunda e grandemente dramática.
Era a arte de saber atraiçoar com dignidade e majestade, fazendo supor que servia e protegia. E ainda a arte de saber ferir sutilmente, fazendo-se de generosa, concedendo a si mesmo o prazer de libar todos os detalhes das situações irremediáveis nos labirintos ocasionais que a sua imaginação ardente, obsidiada pelas trevas, sabia criar para aqueles que condenava. Tinha ainda a arte de perseguir, provando a todos que era, na verdade, perseguida, de martirizar, fazendo crer que o fazia inspirada por superiores virtudes e fiel a deveres sacrossantos. E então, diante da solicitação de Narbonne, Catarina respondeu: meu jovem amigo, deixai que vossa noiva se purifique durante os dias da penitência marcada pelo seu confessor. Em verdade, Otília se encontra um tanto impura, e bom será que venha para os vossos braços completamente isentada dos pecados. Ainda mais quando há bem pouco tempo houve de conviver com os renegados luteranos. Veja bem que a vossa rainha pensa em tudo, pois somente deseja a felicidade dos súditos do seu filho, dos quais são também um pouco filhos seus. Mais alguns dias e conseguiremos a sua dispensa para o matrimônio, e então você poderá desposar Otília de Lavínia em bem pouco tempo. Luís, demonstrando gratidão, retrucou: Vossa Majestade é a mais gentil das soberanas e a mais generosa das mulheres, que o céu a recompense. Eu serei o mais submisso dos servos do trono e da França. Marchava, no entanto, a procissão sob a monótona cadência das passadas vigorosas, ritmadas pelo cantochão, quando de súbito Luís de Narbonne avistou uma jovem envolvida num grande manto negro de penitente, a cabeça coberta por um capucho típico, a vela de cera na mão esquerda, o rosário também negro, enorme à direita. Os cabelos, louros e lindos, escapavam do capucho grosseiro, envolvendo o rosto alvo e angelical, e os olhos tristes e grandes dir-se-iam nublados de pranto. Era Otília de Lavínia. Fitou-a, carregando porventura ainda mais o senho, o coração acelerado por um toque de ciúme. E monologou: com que, então, ela, sua noiva, com quem se consorciaria dentro de algumas horas, deixara o convento sem preveni-lo, para que a acompanhasse de retorno à casa, quando ainda naquela manhã procurara visitá-la no retiro santo, informando-se dela? E como perambulava assim na procissão desacompanhada, exposta a críticas e perigos, ela, uma donzela respeitável, uma dama da rainha-mãe? Que significariam tão insólitas atitudes? Examinou em derredor. Nenhuma aia, nenhum para protegê-la, livrando-a de chacotas impertinentes, sempre possíveis, até mesmo num ato religioso. Seus olhos pareciam devorá-la, e um acesso de impaciência inspirava-lhe ímpetos de gritar por seu nome e admoestá-la. Otília, porém, parecia absorta e tristonha. Parecia não ter pressentido ainda sua presença empolgada nas contas do rosário.
Não se podendo conter, então, Luís apressou alguns passos, postando-se diante dela. «Otília!» exclamou Severo. «Que fazes aqui tão só, desacompanhada? Quando te libertaram?» Ela voltou para ele os olhos doces e amorosos, e um encantador sorriso de satisfação lhe iluminou o semblante, desarmando nele a amargura esboçada. «Oh, meu senhor, não estou liberta. Faltam-me ainda 2 dias. Ordenaram-me que peregrinasse com essa solenidade em honra aos mortos em estado de pecado, para desagravo dos meus próprios erros. Mas por que te encontras só? Quem te acompanhou desde o convento? Onde está a tua dama?» «Não estou só, meu senhor, porque vós me acompanhais desde o primeiro passo, apesar de que agora somente prestaste atenção em vossa humilde prometida. Não dispus de um portador para prevenir minha dama, além do que me é proibido qualquer traço luxuoso durante a penitência. Apenas um pajem do Louvre acompanhou-me de longe em silêncio até a igreja, por ordem de Sua Majestade a Rainha. Ele então tomou-lhe da mão, osculou-a com sofreguidão, retirando-lhe o rosário e guardando-o consigo diante dos olhos surpresos dos circunstantes. Arrebatou-a para junto do pálio, onde permanecia, e assim, segurando-a pela mão, como teria feito uma criança, seguiu com ela, ao passo do cortejo, o coração palpitante, a alma dilatada por uma inesperada satisfação. E disse a ela: «Minha querida, na verdade estás sendo joguete da caprichosa rainha que não perde oportunidade para me atingir. Catarina me detesta e tortura-me na tua pessoa. Por que, por exemplo, não me ordenou aquela cruel déspota que te fosse buscar no convento e guiar-te nesta procissão? Apenas um pajem do Louvre como par. Uma criatura sem sentido, sem expressão, como o cavalheiro de uma princesa como tu. Senhor, eu sou apenas uma condessa, e ainda por tradição, pois na verdade o título não foi herdado por mim. Mas Luís elevou a voz como a defendê-la de um insulto. Mas serás princesa dentro de alguns dias. Dentro de algumas horas, não dentro de alguns dias. Serás condessa, serás princesa, serás tudo, minha bem-amada, porque eu te elevarei até onde permitirem as minhas forças. Da agora para frente não nos separaremos mais. A partir deste momento até o nosso casamento. Depois de amanhã, iremos realizar o nosso matrimônio. Venham ou não venham as licenças, e até lá não ficará sem a minha vigilância. Aterrada ante a ideia daquele sacrílego matrimônio, aquele matrimônio que na verdade ela não desejava, a infeliz irmã de Carlos tentou uma alternativa a fim de se esquivar e ganhar tempo. Senhor, deverei retornar ao convento a fim de concluir a penitência. Ora, ora, disse ele com impaciência, que penitência? E por que essa absurda penitência imposta pelo despotismo de uma rainha que ousa intrometer-se em assuntos tão somente da competência da igreja? Disse ele irritado. Era como se você fosse a maior pecadora da França, mas tu, um anjo que Deus enviou à terra para tornar-me feliz e compensar o meu coração da solidão que eu envolvia desde o berço. Vou mostrar à rainha que eu também posso ordenar dentro da igreja. Não retornarás à arbitrária prisão.
Passarás a noite ao meu lado orando na igreja de Saint-Germain. E então conduziu-a efetivamente até a sua igreja preferida, rodeando-a de carícias e atenções. Fez que viesse a sua dama a fim de acompanhá-la. Obteve em 2/4 de hora de autoridades eclesiásticas competentes a dispensa para o resto da expiação do retiro conventual. Ofereceu-lhe delicada ceia nas salas das sacristias, vendo-a esquálida e esmaecida em virtude de prolongados jejuns. Ainda, osculando-lhe a fronte, transportado e terno, beijou-lhe também as mãos, os olhos, os cabelos perfumosos com a veneração com que o faria a um ser angélico. Ofereceu-lhe flores, fez com que ela se acomodasse no frio da noite e com o seu manto quente a velou pelo seu sono ali mesmo na sacristia, como o mais fiel e respeitoso dos amantes. E então, regressando enquanto se dirigia ao Louvre a fim de se entender com a rainha sobre as atitudes tomadas, o capitão da fé confabulava consigo mesmo. Essa menina é uma pobre órfã abandonada de quem serei devotado defensor nessa corte corrompida. Casando-me com ela, deixarei a França. Procurarei na Itália ou na Espanha um seguro refúgio para a minha felicidade. Na verdade, alguns dias depois, pelas 9 horas da noite, realizava-se com efeito o enlace matrimonial do capitão príncipe Luís de Narbonne, conde de S, com a jovem condessa de Lavigne Raymond. A cerimônia ocorrera simples e nada concorrido por exigência da própria noiva. A menina, então, a doce e angelical que fora, tornou-se, na verdade, agora voluntariosa, ríspida e timorata, audaciosa, verdadeira expressão do mal. Repele conselhos e sugestões prudentes que a tentam proteger contra o abismo que para si mesmo está cavando. Creio, na verdade, dizia a sua dama blandina e amiga, creio que a nossa queridinha enlouqueceu de dor após o massacre da família a quem venerava. É tão jovem ainda para a intensidade dos sofrimentos. Por que ela está fazendo isso? Levando à frente essa vindita, casando-se na verdade com aquele que odeia. E conversava então ela com o fiel Gregório, que respondia: sim, dama blandina, não compreendo. E por isso mesmo, como tenho responsabilidade perante a minha consciência e a memória de meus infelizes anos, apelarei para o concurso de alguém bastante inteligente e poderoso para tudo poder compreender e resolver melhor do que eu. Refere-se ao príncipe Frederico? Irá vê-lo? Sim, dama blandina. Eu já o deveria ter feito bem antes. Coibiram-me, no entanto, 3 poderosos fatores. O respeito, devido à vontade e às ordens da menina, essa herdeira dos meus saudosos amos, e ainda o temor de vê-la expor-se em Paris, e o estranho fato de não ver o príncipe Frederico interessar-se por ela em face dos acontecimentos. Repugnava a Blandina e a Gregório
viverem sob o teto de um inimigo de sua fé, o qual fizera derramar o sangue generoso de tantos os seus irmãos pelo Evangelho. Não se sentiram suficientemente fortes ou generosos. E então, esse matrimônio que fora realizado entre Luís de Narbonne e Otília de Lavigne Raimond, que não mais existia sobre o mundo dos vivos, e que seu verdadeiro nome era Ruth de Bretancourt de la Chapelle. Em vão, a suposta Otília expôs a ambos os planos para a perda do de Narbonne. Em vão confiou a sua discrição e o entendimento com a rainha, às vésperas do enlace. Mas Blandina e Gregório, preocupados com o que iria acontecer, dizia a Ruth Carolina ou a nova Otília de Lavigne: vamos fugir, mademoiselle. Tremo ao prever os acontecimentos no dia em que você for descoberta, porque não há dúvida que um dia sereis. Uma situação como esta, anormal, aonde você toma a personalidade de outra criatura e aonde desposa aquele que considera o seu pior inimigo, não é uma situação confortável. Pare com isso, minha menina. Detente enquanto é tempo. Não tripudieis sobre coisas santas. Veja que o matrimônio é, na verdade, um sacramento, e seja qual for a lei sob que se realiza, será sempre respeitável e digno de sua veneração. Mas ela gargalhava, excitada por estranho nervosismo. Não compreendeis ainda, querida senhora, que não existirá nenhum consórcio, visto que, na verdade, é Otília de Lavigne quem se casa, e não sou eu, Ruth Carolina, e que, na verdade, a Otília já está morta? Oh, mas por que essa vingança tão terrível? Vamos pensar no perdão. Não posso perdoar, não posso, dama Blandina. Bem quisera atender-vos, mas é impossível. Confesso-vos, cheia de pejo, que me seria grato poder amar Luís de Narbonne, tão gentil, mas não. Ele, na verdade, foi quem assassinou meus pobres pais, e a vingança tem que ser realmente consumada. Mas por que fazes isso? Amanhã você poderia estar junto com nosso amigo Frederico, que a protegeria. Se quiseres, serás feliz. Deixe desta vingança. Mas ela não arredava o pé. E então Gregório procurou Frederico. E numa audiência com o jovem príncipe, o qual recebeu sob choque de inominável surpresa, visto que se supusera massacrado com toda a família de la Chapelle, a Ruth Carolina, mas então ele se prontificou democraticamente à frente de Gregório, que o procurara tentando salvar a menina, de que então o príncipe certificou-se de que sua antiga prometida, Ruth Carolina de la Chapelle, escapara do morticínio do castelo e que, ao contrário de todas as informações que a custo obtivera ao visitar o antigo solar depedrado, vivia ela ainda e se encontrava em Paris à beira de incomensurável abismo. Por sua vez, ficou ciente Gregório de que Frederico somente não partira incontinente a inteirar-se dos lamentáveis fatos, porque as notícias haviam tardado a chegar ao seu conhecimento.
e que, ao partir para La Chapelle, a colher informações cautelosamente, fora informado de que Ruth falecera no castelo de Lavigne e que Otília se retirara desgostosa para Paris. E por isso ele não mais procurou voltar naquele lar de tanto sofrimento. E assim, ao findar da prolongada e patética conferência, Frederico, demonstrando no semblante os sinais da mais profunda preocupação, fez vir à sua presença o intendente da casa e ordenou: mande preparar uma viagem urgente e longa para amanhã ao alvorecer. Será necessário reserva de cavalos e uma carruagem resistente para ser usada somente ao regresso. Desejo viajar incógnito. Obtenha indumentárias femininas para uma criatura que se revestirá de burguesa e que eu trarei para minha proteção. Enquanto Frederico e o seu modesto amigo hóspede, Gregório, estavam em preparativos urgentes para uma viagem, aos olhos do intendente, trazia muitos aspectos da romanesca aventura do amor. E assim, voltaremos a Paris para continuar a narrativa, reencontrando Luigi Narboni radiante de felicidade ao lado daquela que supunha ser Otília de Lavigne, com o qual acabava de consorciar-se. E esse foi então o segundo capítulo da segunda parte do livro Nas Voragens do Pecado. No próximo programa, estaremos sequenciando a leitura, iniciando então o capítulo 3. Muita paz, que Jesus nos abençoe.